Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos e irmãs que têm se juntado a nós para celebrarmos ao Senhor, para darmos a Ele honra, glória e louvor. Amém? Eu quero hoje partilhar uma palavra de Deus com você. E se você está aí com a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Amém? Glorificamos a Deus, os nossos irmãos, que estiveram conosco aí nessa tarde, celebrando a ceia do Senhor, Nós celebramos em pequenos grupos, mas foi algo maravilhoso estarmos aí, mesmo que rapidamente, mas conseguimos estar juntos, celebrando a Deus, nesse domingo que foi um domingo de Santa Ceia. Amém? Você que está aí com a Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Quero ler o primeiro e o segundo versículo. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bons testemunhos. Amém? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema chamado percepção de fé. Percepção de fé. Bom, nós sabemos que percepção é, na verdade, a maneira como nós tiramos impressões, ou passamos a entender, ou conhecer, ou até mesmo compreender sobre as coisas. A percepção é uma resposta através dos nossos sentidos. Os sentidos mais comuns pelos quais nós usamos para tirar percepções é a visão ou a audição. São os sentidos mais comuns, porque através da visão e da audição nós aprendemos tanto sobre a escrita ou histórias ensinadas através da oralidade, Então, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre percepção de fé, A gente sabe que a percepção é um processo cognitivo, de aprendizado, e também a maneira como nós passamos a julgar as coisas, ver o mundo, analisar as coisas que estão aí à nossa volta, ou até mesmo através da percepção, nós passamos a entender um pouco sobre o que é igual, ou a multiplicidade das coisas, ou até mesmo as diferenças. E hoje eu queria usar a percepção, mas usar essa definição de percepção como o ápice da percepção sendo a fé. Então, é o que leva ao tema dessa mensagem de hoje, percepção de fé. E nós vamos ver, no texto que nós lemos em Hebreus, um texto bastante conhecido, que a fé é uma convicção, é uma certeza em receber algo que se espera, mas é também algo do sentido aprovar, ou seja, a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé é o ponto ápice da percepção humana, pois ela transcende a razão humana, ela transcende o natural. A fé, na verdade, é quando as expectativas humanas, tirada de analisar o ambiente pela sua percepção, talvez se frustrem, mas a fé, ela fará com que esta pessoa, que anda por percepção,
de fé, continue crendo, continue acreditando, continue na expectativa, como diz o texto, de receber algo na esperança de fé. E o texto, no versículo 2, ele tem uma série de experiências que é citado aí no versículo 2. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bons testemunhos. Então, essa percepção de fé é quando eu passo a tomar decisões, a fazer escolhas na minha vida, fazer escolhas pela percepção de fé, ou seja, usando a fé como definitivo para a minha maneira de agir, para dar uma resposta, para dar então uma resposta às situações que eu enfrento, que eu lido, então através da percepção de fé, amém? Eu gostaria também de citar um versículo aqui interessante que fala de Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim, você que está aí com a sua Bíblia ou o seu smartphone pode ler, diz assim, como consequência a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, amém? Bom, a maneira como eu e você percebemos as coisas, a maneira como nós percebemos o que está à nossa volta, geralmente vai afetar no nosso comportamento, vai afetar em nosso comportamento, na nossa maneira de ver a nós mesmos. E o texto diz, um texto que fala bastante claro sobre isso, é o texto de Números, capítulo 13, versículos 33, que diz assim, sobre a percepção que os filhos de Israel tinham de si mesmo, quando chegaram diante da terra prometida. Diz assim, lá também vimos gigantes e descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a eles como gafanhotos. Olha essa descrição dos espias. Os espias, quando eles voltam de andar pela terra de Canaã por cerca de 40 dias, eles têm uma percepção sobre si mesmos. Eles fazem uma comparação. E, embora a terra seja a terra certa, o lugar certo, o que eles percebem acima de tudo é que eles eram como gafanhotos. Na verdade, eles até acham que são presas. Pois a maneira como eu percebo as coisas, a maneira como eu vejo as coisas, a primeira pessoa a ser afetada sou eu mesmo. Por isso o texto diz, em Romanos capítulo 10, 17, que a fé vem por ouvir e ouvir as boas novas de Cristo, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Pois através da fé eu também vou mudar a minha percepção. Minha percepção, o ápice da percepção humana é uma percepção de fé. E nós vamos ver um outro exemplo que nos mostra claramente isso, que é o exemplo de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, quando o profeta Eliseu, vamos colocar assim, é cercado por um grande batalhão sírio. A Bíblia diz que o jovem servo ali de Eliseu, o discípulo, ele quando sai, ele percebe que está tudo cercado por carros e cavalos de guerra. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, e a Bíblia vai dizer que quando o profeta vai conversar com o jovem, no versículo 16, olha como o profeta percebe aquele ambiente. Diferente do jovem, o profeta acalmou ele dizendo, não temas, não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando, Senhor, abra os olhos dele, a fim de que ele consiga ver.
E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha cheia de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Olha como isso é interessante, irmãos. O moço, ele percebe, isso é aproximadamente em 720 a.C., onde Samaria está prestes da sua queda, está prestes a sucumbir, e o jovem sai da tenda e ele percebe que ele está cercado pelo exército inimigo, que queria, na verdade, os arameus tomar Samaria. E nós vamos ver que o profeta é avisado, mas quando ele sai, ele vê outra coisa. Quando ele sai, não é que ele ignora o exército inimigo, não é que ele não vê que o exército sírio está lá, mas ele também consegue ver nas montanhas o exército de Deus, o exército do céu. Pois o ápice da percepção é quando ela alcança e anda pela fé. Então, a maneira como nós tomamos escolhas, fazemos decisões, tudo isso está ligado a como eu vejo e compreendo o mundo à minha volta. Nós sabemos que sociologicamente nós somos influenciados, é claro, pelo lugar onde moramos, somos influenciados pela bagagem familiar, pela bagagem da nossa sociedade, mas o profeta vai descrever aqui que a percepção que ele tem é uma percepção diferente. E ele, além de ter uma percepção de fé, ele vai interceder para que Deus abra os olhos do moço, para que ele também tenha a mesma percepção, para que ele também seja capaz de ver que o exército de Deus estava lá. Ora, pois aquele jovem estava desesperado, porque o que ele percebeu é que o inimigo estava à porta e que certamente eles poderiam vir a ser destruídos. Mas o profeta teve uma outra percepção. Ele teve a percepção pela fé. E quando ele ora, ele diz: Senhor, abre os olhos desse moço. Se você ler esse capítulo de 2 Reis, capítulo 6, você vai ver que esse texto ele vai circular exatamente sobre isso. Pessoas que vêm e pessoas que não vêm, pois esse exército vai se tornar cego. Depois o profeta vai orar para que eles vejam, e eles vão descobrir que estão dentro de Samaria. Mas eu queria usar uma história aqui interessante, que é de um para-olimpíada, um atleta paralímpico, que é um atleta brasileiro chamado Daniel Dias. Esse atleta brasileiro, irmãos, ele é um atleta que nasceu com um problema de desenvolvimento. Então, ele não tem, todos os membros, e ele é um grande medalhista de ouro. Daniel Dias, ele recebeu, só no Rio de Janeiro, em 2016, ele ganhou 8 medalhas na natação. 8 medalhas em nado de 100 metros, 50 metros, nado de costa, várias especificidades da natação. Ele se tornou um dos maiores campeões da natação dentro da categoria paralímpica. Agora, Daniel é um jovem de 31 anos, paulista do interior de São Paulo, e é interessante que numa entrevista que fizeram com ele, Daniel, ele dizia algo. Ele dizia que ele não se enxergava como alguém que não tinha parte do corpo, como não tinha os membros. Quando ele entrava na piscina para nadar, para enfrentar os campeonatos dos quais ele participou em Londres em 2012, Pequim em 2008, Daniel dizia que quando ele pulava para nadar naquela piscina, ele sentia que ele tinha todos os membros. Que ele tinha todos os membros e que ele era plenamente capaz. Mas quem vê Daniel, quem o via na piscina, sabia que ele era uma pessoa fisicamente limitada, mas ele não se enxergava assim. E é interessante que fizeram um teste de capacidade física com Daniel. E o teste que fizeram com ele era um teste de força e velocidade. E você sabe o que eles concluíram? Eles concluíram que Daniel, comparado a um atleta com todos os órgãos, um atleta normal fisicamente, ele seria 8 vezes mais veloz e mais forte.
Agora, da onde Daniel tira essa força toda? Há alguns que vão dizer que ele tira essa força dele mesmo, que ele tira essa força de acreditar em si, pois o homem tem que acreditar em si. Ora, é evidente que nós temos que acreditar nos dons e habilidades e faculdades cognitivas que recebemos de Deus. Mas Daniel, na verdade, ele acredita que o Senhor é com ele. O nosso campeão paralímpico, ele é um homem de fé. E quando ele entra naquela piscina, ele entende que o Senhor o dá força, vigor e o faz capaz de vencer. É por isso que ele é um grande medalhista e também em Laos recebeu o Oscar do esporte. Porque Daniel não se percebe limitado. Na verdade, ele se percebe capaz. Como eu disse no início da ministração, a maneira como você percebe as coisas afeta primeiro você. Lembra lá dos filhos de Israel, diante da terra prometida? Eles se enxergavam como gafanhotos. E a maneira como você se percebe está estritamente ligado a você conhecer aquele que te criou, aquele que é o teu Deus, aquele que é o teu Pai. Pois Daniel, ele no seu depoimento, ele demonstra uma fé em Deus de uma forma maravilhosa, uma fé que Deus o capacitou, uma fé que Deus era com ele, e através dessa fé, ele era 8 vezes mais forte do que um homem saudável fisicamente, mesmo sendo um atleta paralímpico. Daniel Dias é um grande campeão nas piscinas. Por que eu estou falando desse atleta? Porque a fé é a prova das coisas que não se vê. Como nós lemos aqui em Hebreus, a fé, irmãos, ela é a certeza que nós haveremos de receber o que esperamos, mas ela também é a prova daquilo que não se vê. Quando as pessoas veem Daniel na piscina, quando eles veem ele nadando, descobre que mesmo ele aparentemente limitado, ele é 8 vezes mais forte. Na sua categoria, ele é um dos maiores campeões mundiais. Pois tem pessoas que acham que a fé se limita apenas a assuntos espirituais. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo nos afirma que tudo provém da fé, e o que não provém da fé é pecado. Bom, a percepção que você tem, ela pode ser aguçada, ela pode alcançar um novo estágio, se você colocar a sua percepção em Deus. Como então ser como Daniel? Como ser como esse atleta que se tornou um ícone na natação paralímpica? Acreditando e aceitando a palavra de Deus como verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, isso não foi uma sugestão, isso não é apenas um conselho, isto é uma afirmação. Ele falou na primeira pessoa, ele diz: eu sou a verdade. Quando Jesus diz que ele é a verdade, irmãos, isso não está dentro do campo a ser questionado. Ele é a plenitude da verdade. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra que se tornou carne, que se tornou visível. Jesus é a representação visível do próprio Deus, como diz em Colossenses capítulo 2. Ele é a expressão corpórea, visível de um Deus criador dos céus e da terra. Eu quero concluir esta mensagem dizendo para ti: ora, Deus pode mudar a sua percepção, Deus pode abrir os seus olhos, o Senhor pode te levar além, mas isso só é possível se você adotar a palavra de Deus como verdade na sua vida, quando você adotar a palavra de Deus como orientação para você. Como diz o livro de Provérbios no capítulo 16, que muitos são os planos dos homens, mas a
resposta certa, a última palavra vem dos lábios do Senhor. Nesse mesmo capítulo diz que Deus controla o coração dos reis. Deus tem a plenitude da sua soberania sobre todos e sobre tudo. Ora, isso não isenta nós de termos uma atitude, de termos uma prática. Afinal de contas, a fé é uma esperança que se mobiliza, é uma esperança que faz eu me comportar diferente, pois essa é a parte que me cabe. Mas Jesus também diz, diante da morte, diante de um funeral, ele diz para as parentes de Lázaro, para Maria e para Marta: se credes, verás a glória de Deus. Então eu quero encerrar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, creia na palavra de Deus, creia no Senhor, porque o Senhor nunca falhou e nunca falhará. O Senhor não é como um homem que muda de ideia. Deus nunca prometeu algo e não cumpriu. Ele é o mesmo, Ele é poderoso, Ele é fiel. Por isso eu quero, através desta palavra, incentivar você a aguçar a sua percepção espiritual para aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar, aquilo que Deus está querendo nos ensinar durante esses dias, porque eu posso te afirmar algo, meu irmão, diante de tudo que tem sido dito nas mídias, nas redes sociais, diante de tudo que você tem lido e ouvido, eu posso te afirmar algo: Deus também tem algo a te dizer, e o que Ele tem a te dizer é determinante para a sua postura. Pois veja que o nosso atleta Daniel, ele crê no Senhor, e quando ele entra na piscina, ele se torna um leão, ele se torna um campeão. E quando você crê no Senhor, da onde você busca força, o Senhor, Ele traz força sobre ti. Aquilo que você acredita muda o seu comportamento. Aquilo que você crê muda a sua maneira de julgar e analisar as coisas. É por isso que nós vamos ver Jesus dizer para Satanás. Ele diz assim: Satanás diz a ele: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos esses reinos, porque a mim foi dado. Mas ele diz: afastai de mim, Satanás, porque somente ao Senhor adorará e somente a Ele prestará culto. Jesus sabia que quando você se curva diante de algo, quando você acredita em algo, você também vai se alimentar daquele algo para continuar. E a palavra de Deus nos diz, repetindo as palavras de Moisés, também na parafrase de Jesus, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que emana dos lábios do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você prevaleça, que você seja constante e que o Senhor possa aguçar a tua percepção de fé, que assim como o profeta que orou pelo seu moço dizendo: Deus, abra os olhos dele, quando Deus abrir os teus olhos, a primeira coisa que vai acontecer, o medo irá embora, o pânico irá embora, e você vai descobrir que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que entregou a vida por você do que qualquer outra autoridade, pois ele mesmo afirma: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Eu quero orar com você nessa noite e incentivar você a buscar força no Senhor, e que você seja como o jovem Daniel, renovado, fortalecido, e que nas suas limitações o nome do Senhor seja glorificado por te fortalecer, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Senhor Deus e Pai, eu quero orar nesta noite, juntamente com esse irmão, com essa irmã que está nos assistindo, ou aqui no ao vivo, ou nessa gravação, que o Senhor possa fortalecê-lo na sua alma, que o Senhor possa renovar as suas forças, que o Senhor possa trazer esperança, e que o Senhor possa abrir os nossos olhos, aguçar a nossa percepção de fé, pois o Senhor é poderoso e é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Em nome de Jesus nós te damos graça e tomamos essa palavra.
Amém? Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, que o Senhor possa te abençoar, minha irmã, poderosamente. Tome posse dessa palavra, e se você quiser compartilhar, ela será deixada lá no nosso YouTube. Você pode entrar lá, MUP Vista Alegre, e compartilhar essa palavra com os seus amigos e irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela essa atenção, por abrir as portas. Que o Senhor continue te fortalecendo, te renovando e levantando você. Que o Senhor abra os teus olhos e te faça ver que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.